Olá, Spook! Sejam todos bem-vindos a mais um relato. Para quem não me conhece, eu sou a Doralice Johnson, moro aqui nos Estados Unidos. Resolvi abrir um canal para a gente poder falar, papear e também contar relatos. Adoro relatos, sempre gostei. Aqueles relatos que a gente sempre escutava a vovó contar, o papai, a mamãe, né, gente? Muitas pessoas mais velhas contam bastante histórias assombradas pra gente. E eu sempre fui fascinada com isso, então eu resolvi abrir esse canal. Eu espero que vocês gostem, fiquem aí até o final. E o relato de hoje é bem interessante. Vamos ao relato? Bem, este relato foi enviado pela Marilyn. Ela mora em Gravataí, Rio Grande do Sul. A história dela começa há 8 anos atrás. Nessa época, ela já tinha um filhinho, de um fruto de um relacionamento de adolescência. Então ela acabou conhecendo um rapaz pelo Facebook e os dois se sentiam muito atraídos. E ali eles começaram um relacionamento. Só que o relacionamento deles tinha um problema, o horário deles não batiam. Quando um estava trabalhando, o outro estava de folga. Então, para os dois se encontrar era muito complicado. Então, os dois acabou rompendo o namoro, mas mesmo assim, eles continuaram se encontrando ali por uns 5 anos. Ele vai e volta, mas os dois se amavam muito, isso ela sentia, né? E ele também. Mas, infelizmente, aconteceu que passou o período e os dois terminaram tudo de uma vez. Aconteceu que no dia 15 de abril de 2018, ela acabou perdendo o padrasto dela. E o padrasto dela era o esteio dela, era o suporte que ela tinha. Era ele que cuidava dela, cuidava do filho dela, não deixava faltar nada. E de repente ela se viu ali no mundo sozinha, ela e o filho pequeno. E ela se sentiu assim, sem saber o que fazer, né? Então ela resolveu anunciar num grupo que ela participava que ela estava ali procurando trabalho, que ela precisava de trabalhar. Uma amiga de uma conhecida dela, desse grupo, entrou e falou com ela pelo WhatsApp, perguntando para ela se ela queria trabalhar com ela. Porque ela precisava de uma pessoa, uma babá, né, para olhar a filha dela, e ela também poderia levar o filho dela, não tinha problema. E ali ela achou até bom, porque ela levando o filho dela pro trabalho ia ser ótimo pra ela, né, gente? Ela trabalharia e ainda olharia o filho dela ali com ela, ia ser uma mão na roda. Ela aceitou e começou a trabalhar ali com aquela mulher. Aí um dia, essa patroa dela convidou ela pra ir no centro espírita. Ela era, assim, de candomblé. Então ela convidou ela e falou pra ela, olha, vamos lá, quem sabe você faz um trabalho ali para abrir seus caminhos e você achar um emprego melhor para te sustentar seu filho e você ficar independente financeira, né? Na hora ela ficou na dúvida, porque, gente, ela foi criada no seio evangélico, então ela ficou assim, a gente que é evangélica, assim, a gente sabe como que é essas coisas, então é complicado, só quem tá ali dentro da religião entende o que é que ela sentiu. Mas ela pensou, não vai dar nada, né, eu vou lá e vou dar uma olhada, vamos ver como é que é, eu nunca fui, e ela foi com essa senhora. Chegando lá, ela assistiu todas as sessões e tinha um homem ali vestido de preto, e esse homem de preto chamava-se Tiriri, era o nome da entidade, né. Então esse homem a chamou para ela chegar próxima a ele. Quando ela chegou, ele perguntou para ela o que ela estava fazendo ali, o que ela queria ali. Então ela explicou que ela queria um trabalho, porque ela tinha um filho para sustentar e ela era sozinha no mundo. E ela tinha muito medo de deixar o filho dela passar falta das coisas. Então a entidade a encarou, a entidade incorporada nesse senhor, nesse homem, né, que estava vestido de preto, a encarou e falou para ela sair dali. Falou, sai daqui, eu não quero você aqui, eu tenho medo de você. Ele falou para ela não voltar lá mais, porque ele tinha medo dela. E o que tinha dentro dela era maior do que todas as entidades que estavam ali. Então ela resolveu ir embora logo e ficou bem assustada, né? Só que ali no outro dia ela começou a imaginar, a pensar, relembrar o que tinha acontecido. E bateu aquela curiosidade nela, né? Saber o que aquele cara quis dizer, aquela entidade, no caso, quis dizer, né?
Por que ele falou aquilo? Que o que tinha dentro dela era mais forte do que todos. E porque também, principalmente, porque ele estava com medo dela. Ela resolveu voltar no centro. E na outra semana, ela foi de novo no centro. Ela assistiu toda a sessão novamente. E novamente, na hora dela, o homem a chamou. Aí ele perguntou para ela o que ela estava fazendo ali de novo. E ela disse que queria entender por que ele tinha falado aquelas palavras para ela. Por que ele tinha medo dela e também por que e o que é que ela tinha, né, dentro dela que era maior do que eles ali nas entidades do centro. Foi isso que ela entendeu, ele dizendo para ela. Então ela foi perguntar para ele. Ele simplesmente respondeu para ela que o que habitava dentro dela era um ser muito maior e muito mais forte que ele. E que era para ela ir embora e não voltar lá mais, que ele não queria saber dela ali. Aí ela virou as costas e foi caminhando para ir embora, né? Foi quando ele a chamou novamente, ele chamou de volta. Aí ela voltou, ele a encarou e disse para ela: olha, você vai voltar para um rapaz que é o seu escolhido. Foi o escolhido que Deus escolheu para você. E chegou a hora dos planos de Deus se realizar na sua vida e na vida dele. Bem, ela voltou para casa, ficou pensando naquilo, mas logo esqueceu. Passou mais ou menos uns 3 dias. Esse rapaz, lá do começo da história, lembra que não deu certo dos dois ficar juntos? Ligou para ela. E ela pegou e convidou ele para ir na casa dela, para os dois conversar, né? Se reconhecer, se encontrou novamente, ela estava toda feliz e tal. E ele foi lá na casa dela conversar com ela. E nessa conversa vai, conversa vem, ela acabou chamando ele para morar junto com ela, assim, sem mais nem menos. Na hora ela chamou sem pensar. Só que aí depois ela ficou assim, meu Deus, o que eu fiz? Mas logo ela falou assim, se não der certo, cada um vai pro seu lado, né? Então ele pegou, mais que depressa, foi morar com ela. Passou ali mais ou menos um mês, ela descobriu que ela estava grávida. Ela estava grávida, ela ficou muito feliz, ele também. E ali eles começaram, né, a vida completa, de família mesmo. E nesse meio tempo, ela começou a ter um sonho repetidamente com uma senhora muito alegre, muito divertida, que ficava sorrindo. E essa senhora vestia vermelho. E ela não entendia o motivo, mas ela sonhava todas as noites com essa senhora. Acabou deixando ela assim muito apática, porque ela quase não dormia. Ela acordava durante a noite, ficava pensando por quê, né? Que ela estava sonhando com aquela senhora. Aí um dia o marido dela viu que ela estava meio assim escabriada, não tinha dormido de noite, estava com orelha. Ele perguntou para ela o que estava acontecendo, por que ela estava daquele jeito tão abatida. Aí ela virou para ele e falou assim, não, é porque eu tô sonhando com uma senhora muito alegre, ela ri muito e ela veste vermelho. Aí ele pegou e falou para ela assim, vem cá, me fala, me descreve essa mulher, como que ela é? Aí ela descreveu a mulher para ele, né? E ele ficou pálido, olhou para ela e falou assim, mas essa é minha mãe, você tá descrevendo a minha mãe. Gente, a mãe dele tinha morrido há 15 anos atrás. Ela não conheceu essa mulher, ela nunca viu uma fotografia dela, ela nunca teve noção de como essa mulher era. Mas mesmo assim ela estava sonhando com ela. Olha só que incrível, né? Bem, então ela continuou sonhando com essa mulher a gravidez dela todinha. E o marido dela começou a sentir a presença da mãe dele ali na casa. Então ela deu à luz. Quando ela deu à luz, ela sonhou mais uma vez com essa senhora. No último sonho dela, ela sonhou que essa senhora estava em volta do berço da criança, sorrindo, alegre, sorrindo para a criança, e a mãe dela, da mulher que está contando o relato, junto com essa senhora. Tava as duas ali em volta do berço da criancinha dela, da menininha dela, e as duas rindo para a criança, feliz, entendeu? Foi o último sonho que ela teve com a sogra. Passou. Depois que ela teve esse sonho, ela começou a ver a sogra dela, a ver, real mesmo, já não era sonho. Todos os dias em volta do berço da filha dela de noite. Aí ela ficava vendo a sogra e a sogra olhava para a criancinha dela e disse que a menininha dela ria, olhando para a avó dela também, ficava rindo ali, né, criança.
Então, gente, esse é o relato dela, né? Porque eu achei muito assim interessante. Ela sonhava com uma mulher que ela não conhecia. De repente, ela descobriu que essa mulher era a sogra dela, que havia falecido há 15 anos atrás. O último sonho que ela teve com a sogra, ela viu também a mãe dela, que já havia falecido também. E depois ela passou a ver a sogra dela pessoalmente, né? Ali no espírito, é claro, mas vendo a sogra dela brincar com a bebê. E a bebê ria, olhava para a avó e ria. Mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia, né? E eu acho que essas coisas têm um porquê. No fundo, tem um porquê. É só a gente pegar aí, escarafunchar, procurar saber das coisas que com certeza tem o porquê. Na minha opinião, o último sonho que ela teve foi porque a sogra dela vinha sempre, visitava ela quando ela estava grávida. Quando ela ganhou a bebê, a sogra dela veio em sonho de novo e trouxe a mãe dela, para mostrar para ela que a mãe dela também foi lá para conhecer a bebê, entende? É isso que eu imagino isso, pensei assim. Então, e vocês? Qual a opinião de vocês? Comentem aí embaixo. E não se esqueçam, gente, curtam o vídeo, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever quem não é inscrito. Assim o YouTube entende que o canal tem relevância e a gente pode crescer aqui dentro da plataforma. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado desse relato e fiquem com Deus.